O episódio de hoje nos leva ao tempo do Êxodo, quando Deus conduzia seu povo pelo deserto, e Moisés enfrentou um dos maiores desafios de liderança, o povo rebelando-se diante das serpentes abrasadoras. Esta história, conhecida como o episódio das serpentes no deserto, Números 21, é uma das mais intensas jornadas de fé e arrependimento do Antigo Testamento. Mais do que um evento de juízo, foi um momento de revelação. No sofrimento, Israel precisou aprender novamente a olhar para Deus com confiança. Era o calor de um deserto interminável. A areia ardente parecia engolir os pés, e a cada dia a esperança diminuía. Por que nos tirou do Egito para morrermos aqui? Sussurravam alguns, enquanto outros bradavam abertamente contra Moisés e Arão. Não há pão, não há água, e essa comida leve nos cansa. O maná, que antes fora sinal do cuidado de Deus, começava a ser desprezado. O murmúrio crescia, a impaciência se transformava em ingratidão, e a ingratidão abria espaço para o afastamento do coração. Moisés, cansado, permaneceu à parte, orando em silêncio. Senhor, até quando suportarás este povo? Mostra-lhes o teu caminho para que não se percam. Naquela noite começou a provação. Serpentes venenosas surgiram entre as tendas, e o povo gritava de pavor. Dores, choro e morte atravessavam o acampamento. O medo substituiu a rebeldia, e o orgulho rapidamente se dissipou. Homens fortes caíam abatidos, crianças eram carregadas nos braços, e o clamor ecoava pelo deserto. Entre gemidos, ouviam-se arrependidos. Pecamos contra o Senhor e contra ti, Moisés. Pela primeira vez em muitos dias, Moisés viu lágrimas de confissão verdadeira. Ele se levantou e caminhou entre as tendas, ouvindo as súplicas do povo. Intercede por nós, imploraram os líderes das tribos. Moisés ergueu os olhos ao céu e respondeu: se arrependam diante do Senhor, pois só Ele pode curar as picadas da alma e do corpo. No íntimo, ele sentiu novamente o peso do cajado e, com voz cansada, mas confiante, entrou na tenda da congregação. Curvou-se diante do altar e orou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, perdoa-nos. Teu povo foi ferido pelo próprio pecado, mas olha para a dor deles e tem compaixão. A resposta veio inesperada, suave como a brisa que antecede o amanhecer. Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. As palavras encheram Moisés de espanto e reverência. Era uma ordem incomum. O símbolo daquilo que os ferira agora seria o sinal da cura. Ele compreendeu: Deus não estava ordenando idolatria, mas oferecendo uma lição eterna sobre fé. Era necessário aprender a olhar para o símbolo da redenção, pois o olhar de fé cura o interior antes do corpo. Moisés apressou-se a moldar a serpente. O trabalho foi pesado. O metal queimava suas mãos, mas cada martelada trazia esperança. Quando terminou, colocou a serpente sobre uma haste alta no centro do acampamento. À medida que o sol nascia no horizonte, o bronze refletia uma luz intensa. O povo reunido em torno contemplava em silêncio, esperando entender como algo tão simples poderia deter a morte. Olhem para cá! Exclamou Moisés aos que gemiam nas tendas. Não em mim, nem no metal, mas no que o Senhor prometeu. Quem olhar com fé será curado. Uma mãe desesperada levantou seu filho mordido pelo veneno das serpentes. O menino, fraco, abriu os olhos e fixou o olhar na haste. Num suspiro, sua respiração se acalmou e as manchas do veneno começaram a desaparecer. Um senhor idoso, apoiado em um cajado, ergueu o rosto e, entre lágrimas, sentiu que a dor cessava. A cada olhar de fé, uma nova vida se reacendia. É milagre do Senhor, gritava o povo. Ele nos perdoou. As vozes se misturavam entre o choro e os cânticos. Moisés permaneceu em silêncio, olhando para o horizonte, percebendo que Deus não apenas o salvara de serpentes externas, mas do veneno da ingratidão e da desconfiança. Ao cair da noite, o acampamento de Israel ressoava novamente com louvores. Homens e mulheres se reuniam para contar a seus filhos o que haviam visto. O Senhor nos ensinou que a vida está em olhar para Ele. Havia algo de novo no ar, uma fé amadurecida pela dor e purificada pelo perdão. Moisés sabia que aquela serpente de bronze um dia sumiria, mas a lição ficaria gravada para sempre. A cura vem quando se olha com confiança para Deus, mesmo quando não se entende o método. Muitos séculos depois, Jesus faria uma referência àquele ato, explicando que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele seria levantado para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Aquilo que naquele dia foi bronze tornou-se profecia.
A fé de um povo em meio ao desespero apontou para um amor que salvaria o mundo inteiro. Ao lembrarmos desta história, somos convidados a refletir. Em meio às nossas serpentes, às dores, ansiedades e feridas invisíveis, para onde temos olhado? Há remédios passageiros que só aliviam a dor por instantes, mas o verdadeiro antídoto é erguer o olhar para Deus. Ele transforma o que era sinal de desgraça em instrumento de restauração. Hoje talvez você se sinta como aqueles israelitas, cercado por medos, lutando contra algo que rouba sua força. Lembre-se, a solução pode parecer simples demais, mas a fé verdadeira nasce de gestos simples. Ore, confie e olhe para o alto. O mesmo Deus que deu vida no deserto é capaz de curar corações feridos e renovar a esperança quando tudo parece perdido. Se esta história tocou o seu coração e te lembrou do poder de olhar para Deus em meio às dificuldades, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir que a fé ainda pode curar o deserto da alma.